bom dia, meus irmãos, queridos estudantes da Palavra de Deus. Nós estamos juntos para meditarmos na Bíblia Sagrada, no livro Santo do Senhor, hoje, 14 de 2 de 2021. É o terceiro estudo que vamos fazer, Mantendo o Foco, é o título do estudo. E quero, antes de iniciar o estudo propriamente dito, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor para nos dirigir e nos conduzir neste momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas para viver na tua luz e hoje podemos, juntos com os irmãos, compartilharmos da tua santa palavra, aprendermos com o teu Santo Espírito a vivermos uma vida santa, uma vida reta na tua presença, ainda que com nossas falhas e imperfeições, mas o Senhor é bom para conosco. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. E vamos então iniciar o estudo, que está na revistinha Palavra e Vida, lendo primeiramente a Palavra de Deus, que está em Esdras capítulo 4, versículos de 1 a 3. Você tem aí a sua Bíblia, por favor, vamos abrir Esdras capítulo 4, versículo de 1 a 3, que diz assim: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nesta obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. E então, usando a revistinha, ela diz assim na introdução: o estudo de hoje se propõe a mostrar que quando recebemos uma missão da parte de Deus, precisamos cuidar para que a cumpramos com qualidade. Para tanto, não podemos perder o foco. O título da lição é Mantendo o Foco em Deus. Mantendo o foco no Senhor. Porque nós podemos perder o foco, O que na verdade é foco? Foco é aquele lugar onde colocamos as nossas energias, colocamos a nossa visão para poder atingirmos determinado objetivo, Foco vem de luz, Primeiro, ser e não pertencer. Perceber o fato de que tanto Ciro quanto Dario, primeiro reis persas, estavam determinados a cooperar com a reconstrução do Templo de Jerusalém. Pode parecer estranho para muitos. Para esses soberanos, o que era fundamental era manter a paz no meio do povo e garantir o recolhimento dos impostos. Mas sabemos que isso não era meramente uma questão política. Acima de tudo, havia um Deus que tem propósitos e que usa a sua criatura do jeito que quer, e na hora que precisar e como bem entender. Aprendemos uma preciosa lição aqui. Somos deste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Estamos aqui temporariamente. Porém,
adquiridos que fomos por alto preço e em Cristo Jesus justificados, pertencemos agora ao reino de Deus. Quero destacar esse fato para lembrar que o cristão só conseguirá cumprir sua missão de forma satisfatória quando não priorizar as questões humanas, terrenas, e isso só será alcançado à medida que tiver consciência de missão, estiver afinado com o propósito de Deus para a sua vida e consagrar-se ao Senhor para uma vida útil. Eu diria vida útil, aquele que colocou a vida nas mãos do Senhor, foi chamado pelo Senhor para uma obra especial e continua perseverando nas palavras de Deus, seguindo a palavra de Deus, anunciando a palavra do Senhor. Esse sim é que está no foco do Senhor, proclamando estas grandes verdades. Vivemos um tempo de incertezas, um tempo de dúvidas, tempo de muita dificuldade. Não é hora de perder tempo. Precisamos trabalhar, recomeçar nessa situação aí da pandemia, que a vacina ainda não conseguiu chegar para todos e ainda faltam algumas coisas acontecer e a vacina há de chegar, mas não sabemos quando. Para isso, precisamos continuar. Precisamos, a cada dia, pertencer mais ao Senhor, porque nós podemos ser dele, mas não pertencer a ele, não pertencer ao povo de Deus. E precisamos colocar o foco, né? Eu deixo para a leitura dos irmãos, João capítulo 15, que fala: estejamos no Senhor. Assim como os discípulos do Senhor estavam com ele e aprenderam com ele, estavam sempre juntinhos dele, ele também passa isso hoje para nós, né? Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim sois vós se não estiverdes em mim. Segunda lição: Deus tem uma missão para os seus servos. Quando a gente olha para o propósito de reconstrução do templo e busca da glória da segunda casa para testemunhar do poder de Deus, do Deus de Israel, e a restauração de Jerusalém por intermédio de Neemias, a partir da reconstrução dos seus muros, percebemos como cada indivíduo tem um propósito divino para si. Esdras na reconstrução da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas. Neemias na influência junto a Artaxerxes e também na reconstrução da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas. Zorobabel como líder cívico na reconstrução do templo. Josué como sacerdote, líder espiritual, também na reconstrução do templo. Ageu e Zacarias, como profeta, que falam a palavra de Deus. Como servos do Altíssimo, devemos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas e viver para agradar a Ele. Meu irmão, minha irmã, a sua vida tem agradado ao Senhor? Deus está contente com aquilo que você tem feito na obra dele? A nossa caminhada terrena pode nos apresentar barreiras e obstáculos que a dificultem, mas devemos estar atentos. Não há coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. É preciso, irmãos, estar no centro da vontade de Deus, né? Terceiro ensino, identificando os opositores do projeto de Deus para nós. O texto básico nos remete para a realidade de que o nosso sucesso pode atrair aliados de última hora,
que no lugar de somar poderão desagregar e provocar perdas. Diz o texto que o avanço da obra de reconstrução do templo chega aos ouvidos dos adversários de Judá e Benjamim. O que quer dizer? A reivindicação deles: deixar-vos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir até aqui. Êxodo 4, versículo 2. É bem provável que os líderes da reconstrução do templo tivessem tido um momento de instabilidade. E isso é frequente quando se enfrenta opositores. Em qualquer época e lugar, quando foram instados a tomar a decisão se aceitariam ou não essa cooperação. Mas, por fim, tomaram a decisão certa, como veremos mais adiante. Alguns desafios nos são apresentados para não perdermos o foco. Quando estamos diante de pequenos ou grandes feitos que nos ajudam a cumprir a missão que Deus nos deu. Vejamos, primeiro, para não perder o foco, é preciso ter consciência de missão. É fácil perder o foco quando não se tem certeza de qual o propósito de sua existência terrena e o propósito de Deus para a sua vida no sentido espiritual. Precisamos, irmãos, aproveitar o tempo, não perder o foco, a cada dia tomar melhor a consciência de nossa missão e avançarmos. É preciso fazer a obra do nosso Deus. Segundo, para não perder o foco, é preciso saber que encontraremos opositores pela frente. Se temos ciência de que não vamos agradar a todos, precisamos nos preparar para a oposição, a começar do conhecimento de sua existência. Diz a palavra de Deus: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou, e Jesus é o exemplo daquele que sofreu maiores perseguições. Os opositores tentaram derrubá-lo, tentaram destroná-lo, mas ele venceu, né? E fica esse exemplo para nós. Jesus venceu e nós já vencemos com ele e precisamos arregaçar as mangas e avançar, né? Não podemos retroceder, não podemos parar, mas avançar. Terceiro, para não perder o foco, é preciso ter discernimento espiritual, mas a oposição pode ser interna ou externa. E como identificá-la? E como saber de onde vem? Com discernimento espiritual, que é o dom do Espírito, somos capacitados a compreender o que os homens estão pensando, maquinando se há sinceridade ou se existe algo por trás das intenções daqueles que se aproximam de nós, de forma particular, do povo de Deus, de forma geral. 4. Para não perder o foco, é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. A sabedoria, como disse Tiago, é virtude a ser conquistada. Quem não a tem, deve pedir a Deus. Tiago 1, versículo 5. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? 4. Fazendo a opção de manter o foco. O uso dos dons de sabedoria e de discernimento espiritual por parte dos líderes Zorobabel e Josué, bem como dos demais chefes dos pais de Israel. Nesse contexto, foi algo fundamental para que eles não perdessem o foco, envolvendo-se
com o que poderia contaminar o seu projeto, que era tridimensional, político, cultural e religioso. Estava nessas três dimensões, né? Político, cultural e religioso. Embora a questão religiosa, espiritual, sobressaísse, né? O comportamento desses líderes contradiz o seguinte ditado popular: toda ajuda é bem-vinda. Nem sempre. É preciso avaliar. E Deus pode nos capacitar a perceber isso. Se a ajuda oferecida vem para cooperar ou para instalar confusão no seio da igreja. Para pensar e agir. Você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Tem se esforçado para cumprir sua missão aqui na Terra a partir de sua família? Você tem sido, meu irmão, colocado em prática os princípios da palavra de Deus, cumprindo a orientação dele de ser um líder, de ser aquele que foi chamado por Deus para ser transmissor dessa palavra na sua família, na sua vizinhança? Segundo, você tem consciência que poderá enfrentar opositores ao procurar cumprir sua missão? Tem pedido a Deus sabedoria para vencer os obstáculos? Certamente, os opositores vão sempre nos perturbar, sempre no nosso calcanhar, mas devemos pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria para vencer os obstáculos. Você tem procurado manter o foco, não permitindo que as influências nocivas encontrem espaço em sua vida? Experiências nocivas sempre vão acontecer. São espinhos de todo lado, setas de toda parte, mas é importante mantermos o foco no Senhor, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus. É preciso para não cairmos, não titubearmos, né? 4. Você tem exercido o discernimento espiritual para avaliar comportamentos desviantes e não se deixar levar por ofertas tentadoras que possam vir e tentar desviá-lo de sua missão? Está cheio, né? O nosso mundo de ofertas tentadoras. Nossos irmãos, amigos da palavra de Deus, que muitas vezes eles estão dentro da política e muitas vezes participando de situações que a Bíblia condena, né? É importante, irmãos, amigos, você que é estudante da palavra de Deus, entendermos que temos a responsabilidade, sim, de aprender, de educar aqueles que estão conosco, para que não nos envolvamos com negociatas, não nos envolvamos com ofertas tentadoras, assim como Balaão se envolveu, e assim como muitos outros têm se envolvido, e nós mantermos o foco em Deus. E assim nós conseguiremos reconstruir. O Esdras e Neemias, assim como aquele povo lá do Antigo Testamento, reconstruíram o templo, né? A Jerusalém, que estava destruída. E nós podemos reconstruir nossa vida, o templo do Senhor, que está caído, que está com problemas, mas nós somos a igreja do Senhor e precisamos estar de pé. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos conduzir a nos manter no seu foco, né?